Fala galera do Pequeno Príncipe Avante, turma do 6º ano. Semana passada nós demos início à parte de separação das misturas heterogêneas, tá? Falando lá na página 13 do nosso livro, onde nós falamos sobre a separação do processo da água e areia. Depois falamos sobre esse processo, o processo de sedimentação. Falamos sobre o processo de centrifugação, que é o exemplo do sangue humano que realiza esse processo para poder separar as hemácias e o plasma. Depois, decantação, filtração simples. E agora vamos falar um pouquinho, sim, teve o processo de extração também. Nesse processo de extração aí nós temos o líquido, que é a água, e o pó de café. Jogando ali se retira um outro substrato, tá? Que é o famoso café, tá? O processo desse daí também é pelo processo de filtração, tá? Mais adiante nós falamos sobre o processo que ele coloca aqui pra gente, no Saiba Mais, processo de hemodiálise. O processo de hemodiálise é a filtração do sangue, onde ele filtra, retira as impurezas do nosso sangue e devolve o sangue já filtrado ali para o corpo, tá? Então isso foi o que nós falamos semana passada. O próximo agora, óleo e água, misturas heterogêneas, continuando. Misturas heterogêneas líquido-líquido, como óleo e água, podem ser separados por decantação, tá? No entanto, é necessário um aparelho especial, o funil de separação. Tem todo o processo aqui, lembrando que é um tipo de mistura heterogênea, tá? Essa mistura heterogênea, ela tem dois componentes aqui que ele coloca pra gente. Quem são esses dois componentes? O óleo e a água, tá? Aí, ao colocar a mistura dentro do funil, após certo tempo, o líquido mais denso fica na parte superior e o líquido menos denso na parte superior, tá? Dessa maneira, ao abrir a torneira, há o escoamento gradual da fase líquida inferior, tá? De que é recolhida em outro recipiente. Depois de retirada do líquido mais denso, fecha-se a torneira para reter o líquido menos denso no funil, que deve ser retirado pela parte superior do vidro, ou seja, pela parte de cima, evitando a contaminação do líquido escoado. Então aqui ele mostra para a gente como ocorre esse processo de decantação, tá? Que é um processo de separação entre o óleo e a água. Outros processos de separação de misturas heterogêneas. Temos aqui catação, tá? Ele coloca na imagem aí pra gente, algumas misturas de sólido apresentam componentes de diferentes tamanhos, tá? Que por isso podem ser separados manualmente. Um exemplo comum é o ato de separação, as impurezas de alguns grãos, quando se está ali catando o feijão, catando o arroz, o milho, é uma maneira de catação, tá? Retirando pedras, outros objetos que podem estar ali, outros minerais também que podem estar se misturando com eles. Por exemplo, no meio do feijão pode vir o milho, tá? Que não é típico dali, tá? Não é aceitável para ali, então se separa, se cata, tá? Um outro processo que ele coloca aqui pra gente, também aí abaixo, é a coleta seletiva de lixo. É um processo que consiste na separação e no recolhimento dos resíduos, tá? Então, a coleta de lixo está aí. Peneiração. A parte mais fina da farinha do trigo passa pelas malhas da peneira. Então, retira-se ali a parte grossa e joga fora, tá? E fica só a parte fina ali para fazer o pão, para fazer o bolo, correto? Então, é uma maneira de estar peneirando, tirando, deixando só o que de fato a pessoa quer, tá? Quando a pessoa vai fazer um bolo, geralmente ela está ali
crivando, certo? E ela crivando, ela devolve só a parte boa para o recipiente, tá? Aquela parte de pedrinha, o açúcar também dá para fazer isso, o próprio fermento que vai se colocar também dá para fazer isso, tá? É um método de pendeiração. Um outro processo, o pedreiro peneira a areia com o objetivo de obter o material mais fino, tá? É uma maneira ali para a construção civil de ter o produto com maior qualidade, tá? Aí ele coloca, além de auxiliar na separação de sólidos, a técnica também é empregada separa sólidos suspensos em líquidos, tá? Por exemplo, o suco de fruta com sementes, como maracujá, é peneirado antes de ser servido para o consumo. Maracujá, acerola, tá? São típicos nossos daqui, poder ali ser peneirado, bonitinho, para deixar somente o sumo, só o suco, a gente está consumindo. Outro aqui, ventilação. Grãos de café são separados das folhas por ventilação. Ele joga, sai a folha, fica só o grão do café, tá? Então, o método aí nós temos a ventilação. Ele fala, esse método também consiste na separação de sólidos, porém, é usado quando um sólido é bem mais denso que o outro. No caso, o grão ele é mais pesado, tá? Ele fica e a folha o vento leva, correto? Levigação, um outro processo de misturas heterogêneas. Outro processo utilizado na levigação de componentes sólidos que apresentam densidades diferentes é a levigação. Nessa técnica, o componente menos denso é carregado para um fluxo de água. E o que acontece, por exemplo, nos garimpos, dentro dos rios. O minério é separado do cascalho. A levigação é amplamente usada para a extração de ouro em garimpos, tá? Só que a levigação ela tem todo um processo, uma técnica, tá? Se adiciona ali um produto químico para poder estar visualizando esse minério e com isso a separação do líquido e deixa somente o sólido, ok? Então aí o processo de levigação. Vamos agora para a separação de misturas homogêneas, tá? Misturas homogêneas, nós temos aqui, primeiro processo, evaporação, tá? Primeiro processo de evaporação, que ele coloca aqui pra gente, é o seguinte, locais nos quais a água do mar é colocada em tanques largos e rasos, para que a água evapore gradualmente e se obtenha no final o sal de cozinha. Esse processo aí é um processo de evaporação. Evaporou a água, fica sólido, tá? Com isso, o processo de evaporação. Aí a imagem mostrando Salina da Lagoa Vermelha, tá? Lá no Rio de Janeiro. Está mostrando aí para você na página 18 do teu livro, tá bom? Outro processo, outros dois processos, na verdade, que ele diz aqui para a gente. Pode-se dizer que a evaporação é a técnica usada para obter o componente sólido que está dissolvido no líquido. Portanto, o componente líquido é perdido no processo. O componente líquido, o sólido fica. Entretanto, quando há interesse na recuperação do solvente, o líquido da mistura, realiza-se outro método de separação, conhecido como destilação simples, tá? A destilação simples. Essa técnica é, em geral, muito utilizada em laboratórios, tá? Pois a água obtida é isenta de qualquer outra substância presente na solução inicial, ou seja, a água pura. Em razão dessa pureza, a água destilada, como também é conhecida, é frequentemente usada na produção de medicamentos, por exemplo. Esse daqui é o método de destilação simples, que ele está colocando para a gente. O outro método, chamado destilação fracionada. Vamos ver aonde é que acontece. A destilação também é muito empregada na indústria, tá? Petrolífera, para a obtenção de diversas frações de petróleo refinado. Petróleo ele é uma mistura homogênea, tá?
mas ele tem vários outros compostos, por isso que ele se torna mais adiante, como nós vimos aí, ele se tornou uma mistura, o que? Heterogênea, porque ele tem vários componentes dentro dele. Mas vamos lá, continuando. Porém, a mistura homogênea líquido-líquido é separada nos seus componentes mais simples, por uma coluna de fracionamento, num processo conhecido como destilação fracionada. Daqui a pouco a gente vai estar colocando imagem para você entender. Aqui o mais um tem uma realidade aumentada aí para você na página 18 do teu livro. Não esquece de colocar teu aplicativo aí em cima e dar uma observada no que acontece aí nessa parte, tá? Os produtos mais importantes para a economia mundial é o petróleo, matéria-prima, para quê? Para vários setores da indústria. Então, com isso daí se retira vários outros produtos que nós vamos estar vendo agora no processo fracionado. Olha aqui, ele coloca gases, solventes, combustível para automóvel, combustível para caminhão e ônibus, combustível para avião, combustível para trens, betume para o asfalto, tá? Então, e até mesmo o GLP, que é o gás de cozinha, certo? Então aí nós temos vários tipos de produtos que são retirados desse processo, tá? Pensou que era só uma mistura homogênea? Não, ela tem vários componentes, correto? Então aí, organize as ideias para vocês e na próxima aula a gente resolve os exercícios, tá bom? Não esquece de assistir lá o vídeo do positivo, o SPE, tá bom? Forte abraço!